Modulação hormonal. Pois Por que se fala modulação hormonal, né? Porque na realidade não é reposição, que é uma coisa antiga, obsoleta. Reposição era assim, faltava um hormônio, aliás, eles nem sabiam se faltava, porque não media nada na época, e também não valia a pena medir, porque o que dá não muda o que está lá, entendeu? Então uma mulher, por exemplo, está na menopausa, está com estrogênio baixo, não adianta medir que ela está baixo, no caso da reposição, porque o que ia repor não ia mudar o estrogênio dela. Então a reposição, vocês olhavam o hormônio e dava. A modulação, você primeiro equilibra como se fosse uma orquestra. Não adianta consertar só aquele violino que está desafinado. Você tem que trabalhar em grupo. É a tireoide trabalhando com pâncreas, trabalhando com adrenal, trabalhando com ovário, né? E assim por diante. É um equilíbrio, são os vários hormônios. E não é oral, você não faz isso pela boca, porque os hormônios esteroidais, eles não devem ser administrados pela boca, porque quando eles passam no fígado, eles mudam a característica e vai cair no sangue metabólitos, às vezes indesejáveis. Então, fazer transdérmico faz uma diferença enorme. Então, essa combinação de usar vários hormônios, de fazer via transdérmica, de medi-los antes e depois e ver como que o ajuste é feito, isso recebeu o nome de modulação em vez de reposição. E uma coisa interessante, Leandro, é o que a gente sempre te escuta falar e que muita gente acha que não existe, que é o bioidêntico. Sim. Né? Aliás, o bioidêntico surgiu antes do não bioidêntico. Porque... Como leiga, posso te perguntar o que é o bioidêntico? Pode, sim. Bioidêntico é o seguinte, é algo que é exatamente igual àquilo que você tem no corpo. Então, se eu tenho uma progesterona que é igualzinha que o seu ovário fabrica, essa progesterona é chamada bioidêntica. Ela foi criada, foi descoberta em 1940. Para você fazer o não bioidêntico, que é o que você encontra comum aí, você tem que ter o bioidêntico, porque existe uma lei mundial que diz assim, não se pode patentear nada que a natureza fabrique. Então, para uma empresa lançar um similar, ele tem que provar, a empresa tem que provar que esse não é bioidêntico. Então, os bioidênticos surgiram primeiro, para depois surgir os não bioidênticos. Então, o bioidêntico faz toda a diferença, porque quando uma mulher está na menopausa e ela recebe um remédio que é urina de cavalo, de égua prem, eles põem a égua grávida, 1000 éguas numa baia, dão remédio para elas urinarem o dia inteiro, só urinam, mais nada, ficam 24 horas urinando, e eles recolhem aquela urina e fazem uma pílula que você compra ali na farmácia, que você usa, e aqui eu chamo de urinoterapia. Tem 11 metabólitos, quando você toma aquela pílula, que não pertence ao corpo humano, que pertence a cavalo. Então aquilo entra no receptor do hormônio e fica lá agarrado. Trata a sintomatologia da mulher, mas ela engorda, ela envelhece mais rápido, ela perde a libido, ela vem a ter secura vaginal, etc, 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 etc. O bioidêntico é exatamente o contrário. Você mede, vê que está deficiente, e hoje se faz principalmente na saliva, é o melhor jeito, e você então substitui aquilo numa dosagem apropriada para atingir um nível salivar, que é o nível do tecido, e é como se fosse um ato de mágica, porque a melhora é absurda. Eu digo para o médico, quando você começa a trabalhar com esse tipo de medicina, você vai se sentir muito mais orgulhoso de ser médico, porque o paciente vai dizer para você, doutor, eu nunca melhorei tanto na minha vida, muito obrigado. E você recebe agradecimentos e a sua clientela aumenta, porque não existe nada melhor do que o boca a boca, não é verdade? Porque quando você faz uma coisa bem feita para um paciente e ele melhora, esse paciente vai e conta para o outro. Quando o outro chega, a melhor propaganda. E você já percebeu, você trabalha na área de saúde, quando você recebe um paciente que foi recomendado por outro, ele já chega de peito aberto, confiando 100% em você, profissional. Deixa eu fazer um comentário interessante aqui para quem está nos assistindo. Nós temos uma medicina chamada pré-genômica, que é antes de 2003. E nós temos uma medicina chamada pós-genômica, que é depois de 2003. Em 2003 foi publicado o genoma humano. 13 anos de pesquisa, bilhões de dólares, publicou-se o genoma humano. Esperava-se que nós íamos ter pelo menos 120 mil genes, porque nós temos 120 mil proteínas diferentes no corpo. Então a esperança era que, a expectativa é que ia ter 120 mil genes. E qual não foi a surpresa? Que nós temos apenas 23 mil genes funcionais. O arroz que você põe no seu prato tem 35 mil genes. Você tem 23 mil.
Mas você é muito mais complexo do que o arroz. Como o arroz pode ter 35 mil e você ter apenas 23 mil? Aí chegou-se à conclusão que quem controla a biologia não é a genética, é a epigenética. Antigamente, o que se chamava de lixo do DNA era um conjunto de proteínas que ficava em volta do DNA que ninguém sabia para que servia e chamava lixo. Era o lixo, era o junk. Hoje sabemos que ali estão as proteínas reguladoras, que vão regular a expressão gênica. E traduzindo isso para você, a mãe morreu de câncer de mama, a irmã mais velha morreu de câncer de mama, a mulher vai no consultório e diz para o doutor, eu vim aqui porque eu quero tirar minhas mamas. Eu quero fazer uma mastectomia radical bilateral profilática. Que é um crime. Que é um crime. Ah, porque a minha mãe morreu de câncer de mama, minha irmã mais velha morreu, eu mandei meu sangue para os Estados Unidos e eu tenho o gene do câncer de mama. Antigamente você não tinha o que fazer, era esperar vir o câncer. Hoje você vai dizer para essa mulher, ó, das duas uma, ou a senhora vai ingerir crucífera é brócolis, é repolho, é nabo, é couve-flor, é couve de Bruxelas, etc., 2 vezes por semana, ou a senhora vai ingerir um suplemento chamado indol 3-carbinol, 200 miligramas, diariamente, ad infinito, pro resto da vida. E isso não vai permitir a expressão gênica. Olha que bonito. Se você pegar uma colmeia de abelhas, é redundante colmeia de abelhas, mas eu pegar uma colmeia, você vai ver que a abelha rainha, ela vive 6 anos. A abelha operária vive 5 semanas. A abelha rainha vive 62 vezes o que vive uma abelha operária. E elas têm o mesmo genoma. Numa colmeia, todas as abelhas são gêmeas idênticas. Elas têm exatamente o mesmo genoma. O que faz a abelha rainha viver 62 vezes mais? O alimento, a geleia real, é feito para ela. Só ela ingere a geleia real. Olha a importância da nutrição. Quer dizer, porque ela se alimenta da geleia real, ela vive 62 vezes mais do que a abelha operária. Esse conceito é o chamado nutrigenômica, que é o uso do nutriente para mudar a expressão gênica. E isso é uma grande descoberta. E eu digo para as pessoas, você não é refém da sua hereditariedade. Não, meu pai morreu de câncer de mama, de câncer de próstata, minha mãe morreu de câncer de mama, eu estou fadado a ter câncer. Não é verdade, entendeu? Ninguém é refém da sua hereditariedade, porque hoje, com a epigenética, com a nutrigenômica, nós podemos revolucionar tudo. Isso é que é o bonito. Legal. Você dá para o paciente a esperança, entendeu? Ele chega ali preocupado. Você falou em geleia real para a abelha rainha. Sim. Ele tem algum efeito em nós humanos? Não é do mesmo jeito, e tem um porém. A geleia real foi feita para a mulher, para a fêmea. Então ela tem bastante hormônio feminino. Então eu não aconselho o homem a fazer uso de geleia real a longo prazo, porque ele vai ter consequências outras. Que é um alimento estritamente feminino, feito para a rainha. E na mulher ajuda? Contribui sim, contribui, ajuda sim, ajuda. Não é uma coisa grandiosa, mas ajuda. Tem muita coisa que a natureza faz que ajuda. Isso chama xenormese, esse conceito, que foi descoberto pelo um professor de Harvard recentemente, que vai provavelmente ganhar também o Prêmio Nobel de Medicina. Ele mostrou o seguinte, que, por exemplo, se você deixar uma uva sem dar agrotóxico para ela, que ela se vire, problema dela. Ela vai nascer uma uvinha murchinha e vai lutar contra as pragas e os fungos, mas nessa luta ela vai desenvolver um fator que chama fator X, que nós chamamos hoje de resveratrol, e que agora o homem, o ser humano, ingere aquele resveratrol e aquilo vai e estimula o gene da longevidade, que chama sirtuína. Então hoje nós estamos usando resveratrol para prolongar a vida humana. Existem muitos centros nos Estados Unidos, estudos de muitos milhões de dólares, estudando o efeito do resveratrol na longevidade e na prevenção de câncer. Quer dizer, uma coisa que vem da planta, que a planta usa para se proteger, que agora você pode usar. Esse fenômeno chama-se xenormese, porque a palavra xeno, do grego, quer dizer estrangeiro, veio da planta para o ser humano. Isso é uma das coisas, Ana, que eu estou suplementando há 1 ano e meio e que tu também está suplementando. Eu também já estou há 1 ano e meio desde que o senhor falou e eles me recomendaram, Entre eu tomo outras, o resveratrol. entre Ou do lado da minha cama
Do lado da minha cama deve ter uns 30 vidrinhos. Mas assim, vai muito bem, maravilhosos, é que só tem me feito bem. E é isso mesmo. E aí, como na faculdade de medicina, nós médicos não somos treinados em nutrição, o colega médico que está nos assistindo há de convir que você teve 6 horas de aula de nutrição, o resto foram as formas pediátricas, que a não ser que você seja pediatra, não teve aplicabilidade na sua clínica. Então, o médico não sabe nada de nutrição. Eu sempre me interessei por nutrição e sou nutrólogo, sou oficialmente nutrólogo. São 1.041 nutrólogos no Brasil. Então, quando você vai estudar nutrologia na profundidade, você volta a 400 anos antes de Cristo, quando Hipócrates, o pai da medicina moderna, dizia que o seu alimento seja o seu remédio e que seu remédio seja o seu alimento. Isso a partir do genoma, isso agora tomou conta. Cada vez mais os médicos vão ter que entender mais de nutrologia, cada vez mais. O que é normal de laboratório, Laer? Porque assim, ó, na medicina a gente não tem aula sobre isso. A gente vai aprender com outro, com cada um, com um. Certo. Isso é uma questão estatística. É o seguinte, quando você chama, a palavra normal na estatística significa uma média com 2 desvios padrões para cada lado, traduzindo isso em miúdos. Quando você faz o normal em estatística, sobra 2,5% para um lado, 2,5% para o outro. Ou seja, quando você faz um exame de sangue e vem que é normal, o laboratório tem um banco de dados onde ele compara com aquele banco de dados. Ali tem gente doente, ali tem gente sã, ali tem gente jovem, ali tem gente idosa, ali tem de tudo. Então, quando você fala, o meu sangue está normal, não necessariamente do ponto de vista médico ele está ótimo. Nós, na medicina, temos que trabalhar com o que é ótimo e não com o que é normal. Então, aquilo que é desejável, eu quero estar no extremo direito. Aquilo que é indesejável, eu quero estar no extremo esquerdo. Vou dar um exemplo. O chumbo normal é de 1 a 8. Não, para mim, o meu chumbo tem que estar 0, pô. Quer dizer que agora eu estou com 0 de chumbo, eu vou fazer suplementação com chumbo, só faltava essa. Não, o meu é 0. Eu não tenho culpa que a população esteja contaminada com chumbo. Por isso que o normal da estatística, quando faz o exame, é que o chumbo seja de tanto a tanto. O ser humano não é para ter chumbo no corpo. O chumbo tem que ser 0. Enquanto ele não tiver 0, eu não dou alta no paciente. Essa é uma das dificuldades quando a gente começa a falar com o paciente, né? Porque o paciente chega com a bateria de exames, né? Sim. Diz assim, não sei quantos olharam, disseram que está tudo normal. Daí a gente tem que começar a explicar. Aí você começa a mostrar os pontos. Né? Quem é que faz exame no Brasil? Geralmente é doente. Nós estamos falando da média de normal dos doentes. Dos doentes. Não dos sadios. Exatamente. Exatamente isso. E hoje em dia, para modulação, existe um upgrade no exame. Muito grande. Porque antigamente se trabalhava com sangue. Hoje o ideal é saliva. Por quê? Porque na hora que você vai medir no sangue, você centrifuga o sangue e separa o plasma das hemácias. E o hormônio vai junto com a hemácia. E aí quando você mede ele está baixo. E aí você suplementa, continua baixo. Você suplementa até você saturar todas as hemácias para poder ele subir no plasma. Aí a pessoa já está com excesso de hormônio. Então para monitorar tem que ser a saliva. E, por exemplo, o cortisol. Você vai medir o cortisol para saber o quanto que essa pessoa tem de estresse. Se você mede o cortisol lá no laboratório, a pessoa levanta, dirige, enfrenta o trânsito, briga com a recepcionista, a enfermeira tem dificuldade em pegar a veia. Quando você pega aquele cortisol, por exemplo, não vale nada mais, porque você não sabe o que é um cortisol basal. Agora, quando você faz na saliva, depois que você acorda, antes que você levanta, você cospe num tubinho. Fechou, mandou para o laboratório. Aquilo ali é o seu cortisol basal. É depois de uma noite de sono, agora você está medindo. Aí o médico vai dizer, bom, seu colesterol está normal, seu cortisol está normal, está alto, está baixo, entendeu? A diferença é muito grande, muito grande. Isso é muito interessante, porque assim, eu fazendo a minha suplementação, sim, eu fazia a medição sanguínea. Certo. Né? E você pegou meu exame de há um mês e pouco atrás. Foi verdade. Né? E tinha excesso lá, né? Estava excesso. Estava excesso, então, é verdade. É justamente essa diferença. O exemplo típico, né? Porque outra coisa que o pessoal não se dá conta é que moléculas muito grandes não passam na saliva. Né? Então o cara mede no sangue e vê, testosterona total, que nem apareceu em programa de televisão, achei uma graça aquilo. Né? Dizendo, não, o fulano de tal não precisa suplementar.
Daí mostrou um velhinho todo ruim que dizia que estava com dor no ombro por causa da suplementação. Não tem nada a ver a testosterona com a dor no ombro. Nada, pelo Daí, contrário. De forma pejorativa, o vovô super-homem, que apareceu o Dr. Life malhando lá, qual é o vovô que não queria ser super-homem? É verdade. Para começar. Tem 73 anos. 70 e tantos anos. Né? Tem o outro, aquele, o Robert, o Bob Del Montec, né? Que com 80 e tantos estava com um físico invejável. Então, o que tem de pejorativo isso? Quer dizer, nada, eu preciso envelhecer? Eu não quero envelhecer. Tá? Laír, quando é que a gente começa a pensar em fazer modulação na mulher, por exemplo? Infelizmente, cada vez mais cedo, porque a mulher hoje ela começa a tomar pílula aos 14, 15, 16 anos. Com 10 anos de pílula, você pega uma moça com 25 anos, ela já está menopausada há 10 anos. Porque uma mulher que está tomando pílula, ela está bioquimicamente menopausada. Os hormônios dela estão todos baixos, principalmente a progesterona. Então, você está vendo que uma pessoa hoje, uma mulher de 25 anos, uma jovem, quer engravidar, ela tem que fazer tratamento de fertilidade para engravidar. Por quê? Ela atrofiou o ovário dela durante 10 anos. E o hormônio mais importante para engravidar é a progesterona, que a própria palavra já diz do latim, progestare, a favor da gestação. Quando a mulher não tem quantidade suficiente de progesterona, ela não mantém a gravidez, ela primeiro ela não ovula, segundo ela não engravida, e terceiro, se engravidar, ela perde o bebê. Principalmente no primeiro trimestre, porque precisa de progesterona para segurar o bebê no útero. Então, essas mulheres que estão fazendo inseminação artificial, muitas delas não precisariam, é desnecessário, se elas tivessem feito o tratamento com a progesterona bioidêntica. E aí, os colegas que fazem meu pós-graduação comigo e começam a usar a progesterona no consultório, eles começam a me levar notícias de mulheres que engravidaram, que vinham trabalhando com problema de fertilidade, de repente, com 3, 4 meses na progesterona bioidêntica, engravidam. O gozado, né, Léo, que a gente sempre fala é o seguinte, quando você fala em fazer modulação, o pessoal diz, cuidado que o hormônio dá câncer. Quer dizer que usar o 17-beta-estradiol, que é o hormônio que ela tem, é problema. Usar a progesterona que ela tem é problema. Agora dar o etinil, que não é dela, o acetato de medroxprogesterona, que não é dela. Que é altamente cancerígeno, isso está liberado. Você vê menina de 14 anos fazendo uso de pílula. Quer dizer, isso está liberado. E a Organização Mundial de Saúde, recentemente, classificou a pílula anticoncepcional cancerígena no mesmo grau de tabaco. Igualzinho. Mas ninguém fala nada, né? Grupo igualzinho, mesmo risco. O risco de uma pessoa que fuma e de uma mulher que toma anticoncepcional oral, o risco de câncer classificado pela Organização Mundial de Saúde é o mesmo. Ou seja, é um cancerígeno. E o anticoncepcional, aquele intradérmico? Depende do que foi implantado. Se foi implantado bioidêntico, o estrago é menor do que se foi implantado não bioidêntico. Eu digo menor pelo seguinte, porque a mulher o corpo dela tem uma inteligência, ela tem um ciclo. E isso aí é muito debatido, mas eu sou da escola a favor de que a mulher deve menstruar quando ela está no período de menstruar, porque ela faz uma limpeza. Da medicina chinesa, a menstruação é uma desintoxicação, a mulher desintoxica. Existem escolas hoje que não deixam a mulher mais menstruar e acham que estão fazendo uma grande coisa. Na minha opinião, estão errados, na minha opinião. Certo? Porque a natureza faz com que aquilo saia, né? A mulher tem, aquilo ali é uma inteligência. Claro, existem casos onde a mulher tem uma tensão pré-menstrual tão grande que ela não está brigando com o marido e está perturbando os filhos, que talvez naquele caso, por um período de tempo, o médico pode escolher e dizer, nós vamos deixar você 4 meses sem menstruar, para você acertar a sua situação em casa. E aí isso aí até é aplicado. Mas fazer uma moça de 20 e poucos anos não menstruar mais é complicado. Eu noto uma dificuldade, viu, Léo, inclusive assim, dos colegas, de entender a progesterona. Pois é, porque pelo seguinte, o erro está nós temos um livro de fisiologia chamado Guyton, e nós temos um livro de farmacologia chamado Goodman-Gilman. Esse erro foi institucionalizado na área médica, porque o Guyton e o Goodman-Gilman tiveram esse erro por 30 anos lá, porque eles misturaram, eles puseram o progestágeno e a progesterona dentro da mesma classificação. Então, era considerado sinônimo. Progestágeno parece que é um parecido, mas não é progesterona. Como dizia o Tim Maia, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o médico, quando ele fala de progesterona,
na maioria das vezes, eu digo 99%, ele está falando de progestágeno. Então é muito comum um colega chegar num dos meus cursos e dizer, Laíra, a minha experiência com progesterona não é boa. E eu digo para ele, eu sinto dizê-lo, mas você nunca trabalhou com progesterona na vida. Você trabalha com a progestina, o progestágeno, e você pensa que é progesterona. Quando você começar a usar a progesterona, você vai levar um susto. O progestágeno engorda, a progesterona emagrece. O progestágeno causa câncer, a progesterona é anticâncer. O progestágeno retém líquido, a progesterona é diurética. O progestágeno causa depressão, a progesterona é antidepressiva. Quer dizer, assim vai. Entendeu? É tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Para mim, que sou leiga, dá para a gente entender onde está o progestágeno e a progesterona? É o seguinte, como a indústria farmacêutica não quer colocar no mercado a progesterona porque não pode ter patente, porque é feito pelo ovário, eles criam um parecido. O progestágeno é o similar. Só que ele é parecido, mas ele não tem a mesma função. Quando ele chega no receptor da progesterona, ele até que encaixa, mas ele encaixa mal. É como se você pegasse e fosse abrir a sua casa com uma chave que não é da sua casa. Mas dá para quebrar o galho, sabe? Você empurra, aperta assim, aí de repente abre. Mas aí estraga a chave, estraga a fechadura. É mais ou menos isso que acontece. Você usa uma chave que não é para aquela fechadura. Você acaba estragando a fechadura. Entendeu? Faz sentido? Muito. Tá bom. E tem outra confusão grande, Leia, que é de progesterona com quem já está na menopausa e progesterona com quem tirou o útero, que não tem nada a ver, né? Porque é o seguinte, antigamente a pessoa usava o remédio que é o conjugado equino, que é o remédio que vinha da urina da égua, PREM. Não serve nem para a égua, só se ela estiver grávida. Se você der para a égua não grávida, faz mal. Então isso era colocado, e tem aí na farmácia para vender até hoje, tem muita gente que toma, infelizmente. Esse remédio, ele causa câncer de útero. Aí descobriu-se que o progestágeno, e a progesterona também, não deixa ter câncer de útero. Então, quando a mulher ia tomar o hormônio de cavalo, o médico passava o progestágeno para não deixar ter câncer de útero. Só que o progestágeno causa câncer de mama. É mais ou menos assim, você chegava no meu consultório e eu perguntava assim, doutora Ana Paula, a senhora prefere câncer de útero ou câncer de mama? Só tem opção, entendeu? Então o que acontecia? Você queria tomar o remédio, que dava câncer de útero, eu lhe dava um progestágeno para não ter câncer de útero. Quando o seu útero era removido, aí eu falava assim, eu tenho boa notícia para você. Agora eu posso tirar o progestágeno, porque não tem jeito de você ter câncer de útero sem útero. Então ficou na cabeça do estudante de medicina que a mulher sem útero não toma progesterona, porque se chama progestágeno de progesterona. Então, quando um médico encontra um colega receitando progesterona para uma mulher sem útero, ele fala, isso é um crime. Como é que você pode dar se ela não tem útero? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela tem receptor para progesterona no cérebro, tem no coração, tem no fígado, tem em todos os lugares do corpo da mulher. Então, não é só no útero. Não, eu posso até testemunhar aqui de que há 1 ano e meio depois que eu comecei a usar progesterona bioidêntica, minha vida mudou, é muito melhor. Que bom, mas é isso mesmo. A gente emagrece, fica mais ativa. Mais ativa, né? Dorme melhor. Dorme melhor, não tem depressão. Isso, a vida muda. Muda mesmo. Eu uso progesterona e posso te garantir que assim, ó, é fantástico. O objetivo do homem é diferente, né, Leia? É para impedir aromatase, assim, cofo-redutase e tal. Mas o que faz dormir é uma delícia. É uma maravilha. E a mulher, geralmente, a paciente fala assim, doutor, eu nunca dormi tão bem na minha vida. Muito obrigado. Por isso que a gente recomenda passar na hora de deitar, porque o único efeito colateral seria uma pequena sonolência. E na hora de dormir é ótimo. Mas se eu esqueci de usar à noite, não tem problema eu colocar de manhã? Não tem problema. Tá, eu às vezes ficava preocupada. Não tem problema. De jeito nenhum. Outra coisa interessante, Léria, é assim, ó, a gente nota que as mulheres que têm esse desequilíbrio hormonal, e muito disso, por exemplo, eu atendo muitas mulheres hoje em dia, eu sou cirurgião plástico, então chega a mulherada se queixando do que, inclusive da família, né? A minha menstruação está excessiva, eu estou engordando. Menstruação excessiva é falta de progesterona. E muitas vezes associada, como tu falou, à tireoide, né? Tireoide também. Estou engordando, né? Tá subo a escada, fico ruborizada. Isso mesmo. E que muitas vezes o pessoal só trata uma coisa. A tireoide também é uma glândula muito mal entendida na medicina. O nutriente mais mal entendido que tem na medicina chama-se iodo. É uma coisa absurda, porque a gente não aprendeu nada na faculdade e é uma coisa impressionante, porque
você ingere metade do iodo que a sua mãe ingeria na sua idade. Nos últimos 30 anos, a concentração de iodo caiu 50% dos nutrientes. Está faltando iodo no corpo das pessoas, entendeu? E a pessoa tem erradamente o conceito de que iodo destrói a tireoide. Iodo radioativo destrói a tireoide. Aliás, é um absurdo você tratar muitas vezes um nódulo da tireoide com iodo radioativo. Porque o iodo radioativo destrói a tireoide e destrói os ovários. Porque os ovários também são ricos em iodo. Quando eu aplico numa jovem iodo radioativo, eu estou acabando com a tireoide dela e estou também destruindo os ovários dela. Essa pessoa vai ter menopausa muito mais cedo, ou às vezes já vai menopausar depois do tratamento, vai ter dificuldade em engravidar, porque não vai ter óvulo mais. Você viu as consequências? Porque a pessoa pensa assim, iodo é só na tireoide. A tireoide, a pele, a mama, o ovário, a próstata, o estômago, o esôfago, todos dependem muito de iodo. A mulher que tem hipotireoidismo subclínico, que o médico não consegue fazer o diagnóstico porque, entre aspas, os exames tireoidianos no sangue estão normais, que não quer dizer nada, que eu posso ter todos os outros exames normais e a pessoa ter hipotireoidismo, ela vai de médico para médico para médico e fala, eu não como nada, doutor, eu engordo. E o médico fala, não, você está mentindo. A mulher que tem hipotireoidismo, só dela cheirar comida, ela engorda. Só de cheirar comida. Quando é que o homem deveria começar a se preocupar com os hormônios? Eu gostaria de começar, Miguel, falando sobre o aspecto da testosterona. Eu digo sempre o seguinte, testosterona é também um hormônio sexual, mas ele é muito mais que sexual. O órgão que mais tem receptor para testosterona é o coração. Quer dizer, o cara que está com dificuldade de subir escada é porque está com problema de testosterona, na maioria das vezes. Dos ossos, os músculos, o cérebro. O homem, quando começa a perder testosterona, e tem homem aí com 35 que já está perdendo, ele começa a tropeçar em manequim no shopping e pedir desculpa. Ele começa a ter dificuldade de estacionar o carro. Começa a bater com para-choque, porque ele perde essa noção tridimensional do pensamento. O homem tem um pensamento tridimensional bem elaborado. Ele tem noção de norte, sul, leste, oeste. Isso é característica masculina. E isso é a testosterona que dá. Ele perde a habilidade de fazer conta de cabeça. Ele tem que usar a maquininha. Isso é a parte não sexual. A parte sexual, a testosterona, ela interfere na ereção, na libido, na orgasmo e na ejaculação. E o homem pode ser comprometido com um desses ou todos juntos. Ele pode chegar no consultório e falar, eu não tenho mais vontade, mas se pintar o clima eu tenho ereção. Eu tenho vontade, mas não tenho ereção. E assim por diante. E isso acontece às vezes, o segredo é medir. Porque eu pego jovens de 30 anos de idade que estão com a testosterona baixa. E eu já peguei indivíduos de 75 anos de idade com a testosterona normal. Isso varia muito da alimentação, que tipo de comida a pessoa come, que tipo de óleo ela usa na cozinha, faz uma diferença enorme, entendeu? Se ela usa soja ou não usa soja, o óleo de soja para o homem é um problema seríssimo, também para a mulher, mas principalmente para o homem, porque ele é muito feminilizante, ele tem muito hormônio feminino. Então, na casa onde cozinha com soja o tempo todo, o óleo de soja, o homem começa a perder a testosterona. E ele perdendo a testosterona, ele perde a autoconfiança, ele perde a capacidade de decisão, ele chuta o pau da barraca, ele quer vender tudo que ele tem, ele não quer se preocupar com mais nada, ele não quer construir nada novo. Quando você pega um paciente que está com deficiência de testosterona e você faz a modulação com a testosterona bioidêntica, surge uma outra pessoa na sua frente. É impressionante a diferença, a resposta, e não é só da parte sexual, não. E eu sempre digo o seguinte, sempre que você for fazer uma modulação com testosterona num homem, você tem que tomar cuidado da dinâmica do casal, porque um casamento que não tem sexo há 10 anos, e de repente você modula o homem, e ele começa a ter ereção toda manhã, isso pode perturbar o relacionamento. Então ele tem que, eu sempre digo, você quer fazer isso, continuar casado, traga sua esposa para também fazer a modulação, porque senão você cria uma dinâmica que não é favorável dentro do casamento. E existe uma tendência do homem, eu estou te falando isso porque assim, a gente faz cirurgia masculina há muito tempo. Sim. Né? Diminuiu bastante hoje em dia esse negócio de machismo e tal, porque eu não vou fazer exame, que imagina.
Mas a gente sabe que a menopausa ou a andropausa masculina, ela acontece antes do que da mulher, normalmente. Ah, bem antes, bem antes. A mulher acontece tudo entre os 45 e 55, é a média, né? No Brasil, a mulher entra na menopausa aos 52 anos, média. O homem não, ele começa devagarinho já aos 35, ele vai caindo, 3 vezes por semana, 2, é uma por mês, é uma por ano, oh, que beleza, é hoje. Você entendeu? Mais ou menos assim. O cara não ovula, né, Laer? Então, como não ovula e não tem essa alteração de menstruação, o cara acha que é normal. Né? Olha, a gente pega seguido também, cada vez mais seguido, gurizada nova, até porque assim, ó, quando se fala em modulação masculina, tem que se diferenciar do que o pessoal costuma usar de bomba, né? Que não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Esses anabolizantes que são usados, eles não são bioidênticos, eles podem causar danos hepáticos, eles podem causar danos de atrofia testicular, eles têm uma série de efeitos colaterais que devem ser evitados. Então, quando nós falamos de testosterona, um médico que não está treinado, porque isso, gente, você tem que procurar, você que está nos assistindo, você tem que procurar alguém que entenda do processo, que estudou isso, porque isso é uma especialidade, você saber trabalhar com os hormônios, não é qualquer médico, não, porque a pessoa que não tem experiência não vai poder te ajudar em nada. Tem que ser alguém que esteja, que geralmente o médico que está trabalhando nisso, ele ou ela também faz, porque é a única especialidade médica que eu conheço que todos os especialistas também são pacientes. A testosterona é, na realidade, um hormônio, sobretudo cardíaco. Ela provoca vasodilatação coronariana, ela é usada no tratamento de insuficiência cardíaca congestiva, com sucesso, entendeu? Ela é usada na prevenção de angina, com sucesso. E eu vou te dizer, eu não tenho nada no coração, mas se eu tivesse, eu andaria no bolso com uma testosterona sublingual mais do que um isordil sublingual, entendeu? Que é uma nitroglicerina, porque o efeito é espetacular, tanto do ponto de vista de dilatar a coronária, quanto do ponto de vista de aumentar a contratilidade cardíaca. A nossa cardiologia está muito complicada, porque a gente tem muito remédio que é veneno na cardiologia e está prejudicando. Eu fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme nos Estados Unidos, fui diretor executivo, cheguei a vice-presidente da Novartis, na época, Ciba Corporation. Então eu trabalhei 8 anos e meio na indústria farmacêutica. E eu estava, quando foi lançado a estatina no mundo, quem lançou a estatina foi... Como gostam de usar isso, né? Quem lançou a estatina foi a Merck Sharp & Dohme, com o Mevacor, que é a lovastatina. E eu era o diretor médico da Merck. Então eu tenho conhecimento de causa, eu sei como é que funciona. E hoje existe um exagero muito grande no uso da estatina, porque a estatina, antes de baixar o colesterol, ela baixa uma coisa chamada coenzima Q10, que você não consegue viver sem ele. Então, as pessoas que tomam estatina, que não estão tomando coenzima Q10, elas têm fadiga, elas têm dor muscular, elas têm dificuldade de locomoção, entendeu? Elas começam a ficar deprimidas, e isso é por falta de coenzima Q10, que a cardiologia, por incrível que pareça, ainda não descobriu isso. Isso está no mundo inteiro, é uma coisa fabulosa. É um suplemento, não existe geração de energia, de ATP no corpo sem coenzima Q10, e a maioria dos médicos ainda não sabe como trabalhar com coenzima Q10, que você conhece muito bem. Nós somos a única espécie no planeta Terra que tomamos leite de outra espécie. Nós somos a única espécie no planeta Terra que, quando adultos, tomamos leite. Você não conhece nenhum animal adulto que toma leite. Nós somos os únicos. E você vai dizer assim, mas e o cálcio? A vaca tira o cálcio de onde? Para pôr no leite. A vaca não toma leite, ela tira o cálcio do capim. Tudo aquilo que é verde tem cálcio. Então essa história que você tem que tomar leite por causa do cálcio não é verdadeira. Primeiro que o cálcio que tem no leite não é tão bem absorvido. E segundo que não é uma fonte tão boa, tão rica. Isso aí é para vender leite, infelizmente. E o leite hoje, desde que ele foi pasteurizado, eu sei que isso vai um choque para quem está nos assistindo, a pasteurização do leite resolveu uma série de problemas e criou outros maiores ainda. Porque quando você pasteuriza o leite, você tem que levar ele a alta temperatura e baixar, você faz uma desnaturação das proteínas. As proteínas não são mais o que era. O leite que você compra no mercado não é o mesmo que sai do peito da vaca. Ele é muito diferente. Ele foi desnaturalizado pela pasteurização e foi feita uma coisa chamada homogeneização, que é pior ainda. Então esse leite, o ser humano tem um problema sério com a lactose. A lactose é um açúcar do leite que tem que ser transformada em glicose e galactose no sistema digestório.
Para fazer isso, precisa de uma enzima chamada lactase, que você para de produzir mais ou menos aos 9, 10 anos de idade. Então, o adulto, em geral, tem dificuldade em digerir a lactose, porque não tem lactase, e muitos são alérgicos à caseína do leite. Se você tem um filho que tem otite recorrente, inflamação no ouvido, e já levou a vários médicos várias vezes e não resolve, a solução está aqui. Por que você não tira o leite total do seu filho por um mês? Você vai ver que a otite vai desaparecer. Tá? Pode fazer que você vai ver, vai sumir, não vai ter problema nenhum. Criança com alergia, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o leite. E o queijo? O queijo é nada mais, lactose, nada menos do né? que ele tem menos lactose. Nesse aspecto de lactose está resolvido. Os outros problemas permanecem, né? O problema da caseína, que aí está concentrado, e o queijo ele é constituído de uma forma que você vicia. Quem está nos assistindo sabe que tem gente que é viciada em queijo. Se não te prejudique, você não tem nenhuma lactose, você vai em frente. Mas eu, por exemplo, eu tenho mais de 25, 30 anos que eu não toco em nada relacionado com leite. Não tem menor, e não me faz falta nenhuma, absolutamente Nem come nenhuma. queijo. Nem como queijo, não. Porque existe aquele mito do cálcio, né? Pois é, o cálcio é outro choque que o pessoal vai ter. Se você faz suplementação com cálcio, você vai viver menos. Essa é a verdade. Porque o cálcio que você está suplementando, ele não vai ficar no osso. Ele vai ser depositado nas coronárias, na aorta. O seu cálcio, para ser depositado no osso, você tem que concomitantemente ingerir vitamina D e magnésio. Se você não ingerir os três juntos, o cálcio é prejudicial, pelo contrário. Então tem gente que está sendo operado por calcificação de válvula cardíaca. Aquela calcificação de válvula cardíaca é excesso de cálcio. Tem gente que está fazendo diálise porque o rim não funciona bem, porque teve cálcio demais e atrapalhou o rim. Então, se você faz suplementação de cálcio sem fazer suplementação concomitante de vitamina D e de magnésio, não está lhe ajudando, está lhe prejudicando. E vitamina D3, né, Laís? É o D3, a vitamina D3. Porque muitas vezes o pessoal dá o cálcio e diz assim, o cálcio vem junto com vitamina D, tu vai ver, é D2. Não, é D2 e aquilo não resolve nada, e tem que ser em doses muito maiores do que aquela que é colocada no leite. Então essa história de que o leite já vem enriquecido, cuidado com alimentos enriquecidos. Como regra geral, eu procuro evitar alimentos enriquecidos. É enriquecido com ferro, é enriquecido com vitamina C, é enriquecido com vitamina D. Fuja desses alimentos enriquecidos, porque geralmente eles dão mais problema do que solução. Se eu tivesse que escolher alguma coisa, se eu mudasse para uma ilha deserta, e se eu tivesse que escolher alguma coisa para levar comigo, o que eu levaria comigo? Como medicamento? Como medicamento, como suplemento? Eu levaria ozônio. O ozônio trata 236 enfermidades em medicina há mais de 100 anos, sem nenhum efeito colateral. O único problema com o ozônio é que se o médico não tomar cuidado, ele fica medíocre. Ele não estuda mais, porque ele resolve tudo com ozônio. Ele cura uma hepatite em 10 dias, só com ozônio. Tá? Tem uma epidemia de hepatite em Cairo sendo tratada com ozônio. Eu não sou nenhum fã de Cuba, tá? Mas a medicina cubana, que está na frente da brasileira, a Cuba, na Organização Mundial, dá em 39º lugar, o Brasil está em 125º, quer dizer, está bem acima, por incrível que pareça, e como eles não têm dinheiro lá e são pobres, eles instalaram nos 41 hospitais cubanos ozonioterapia. Não interessa o que você tiver, eles tratam com ozônio. Não interessa a sua doença, você já sabe qual é o tratamento, é ozônio. Todo o sistema público de saúde cubano é na base do ozônio, por ser barato, né? Aí eles puderam fazer isso, porque não precisa ficar comprando remédio. E é impressionante, quando você começa a trabalhar com ozônio, os resultados são os mais fantásticos possíveis. Eu não conheço nenhuma intervenção que seja tão eficaz quanto o ozônio, eu não conheço. Eu fiz o meu ozônio antes de vir para cá, viu? Que bom. O princípio do ozônio, por que O princípio do ozônio é o chamado oxigênio nascente. Como o ozônio é O3, na hora que você injeta, fica o oxigênio e sai o chamado oxigênio nascente. Esse oxigênio nascente, ele é bactericida, ele é fungicida, ele é virucida, ele mata parasita e ele leva o oxigênio. E muitos problemas crônicos, as doenças crônicas, a grande maioria é por problema na mitocôndria, é uma mitocondriopatia, por deficiência de oxigênio.
E quando você injeta esse ozônio, e ele vai sistemicamente, ele vai nas mitocôndrias que estão faltando oxigênio. Por isso que tem essa melhora geral, entendeu? E pode ser feito, então, preventivamente. Preventivamente e terapeuticamente. Pessoas que têm problema de coluna, que têm problema de joelho, já vi melhorar. Coisa que você fala, como é que pode? Já está calcificado, não interessa. O ozônio ele tem uma capacidade de destruir fibrose. Você pega pacientes, por exemplo, que têm a doença o pênis enverga, né? Peyronie, doença de Peyronie. Aí não tem nada que resolve. Você injeta ozônio, aí aquilo vai voltando, porque aquela fibrose que ficou do Peyronie, aquilo vai sendo destruída com ozônio e ele volta. Eu resolvi lesões articulares, lesões tendinosas com ozônio impressionante. A minha mãe voltou a subir escada, né? Sabe quem é que usa isso aí? Assim, os atletas do tênis, por exemplo, o Nadal e o Djokovic falaram isso em público. Sim. São a primeira linha do tênis, né? Porque os caras se lesionam muito. A competição esportiva, maior competição esportiva do mundo, chama-se Tour de France. Tour de France são 19 dias de corrida. Eles andam, sobem, descem morro, etc., de bicicleta. 12 horas por dia. O Armstrong, Lance Armstrong, ganhou 7 anos seguidos, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. 7 anos seguidos, ele ganhou a maior competição esportiva do mundo, que é a Tour de France. Com um detalhe, ele tinha câncer de testículo e ganhava. Aí eu digo o seguinte, por que ele tinha câncer de testículo que ele ganhava? Como assim? É o seguinte, o médico que tratava dele usava ozônio para tratar o câncer de testículo. E ele deve ter aprendido que se ele fizer ozônio retal, a capacidade física dele aumenta. Você pega um cavalo pangaré, você injeta ozônio no ânus dele, no reto dele, ele ganha a corrida. Então eu conheço muitos amigos que ganham dinheiro e não pega o antidoping, não pega, que é ozônio, é oxigênio, entendeu? Então o Lance Armstrong foi considerado o melhor atleta do mundo com câncer de testículo, apesar do câncer do testículo, e ganhou 7 vezes seguidas. E eu tenho a explicação para você, porque ele fazia ozônio retal. Para tratar câncer e para prevenir metástase. Para tratar e para prevenir. E para atividade física intensa. Então, por exemplo, o sujeito vai subir, vai para os Alpes, vai subir. Se ele injeta ozônio, a capacidade de resistência dele é outra. Nem se compara. É incrível. Porque quando eu faço ozônio e vou jogar meu tênisinho, entendeu? Você nota a diferença, né? É brincadeira. Não, é brincadeira. Você tem a sensação que você tem ar aqui assim, né? É impressionante. É uma coisa. E para tratamento, esses que você falou de pele, o pessoal faz muito também a hidrozônio, né? A hidrozônio que é também muito boa, que é aprovada, tudo pela Anvisa, tá? A hidrozonoterapia é ozônio na água. Eu tenho, há uns 10 anos, eu tenho na minha casa uma banheira, um jacuzzi, onde eu e a minha esposa, toda noite que eu estiver em casa, antes de nós dormirmos, nós entramos no jacuzzi e tomamos um banho de ozônio. Isso é sagrado, entendeu? Toda noite, ontem à noite tomamos. E se nós não dormimos sem tomar um banho de ozônio. Então a gente vai, aí não tem negócio de celulite, não tem nada. Para a mulher, então é um espetáculo. A hidrozonoterapia. E semanalmente o ozônio como tratamento mesmo. Como profilaxia. Profilaxia. E como tratamento, quem tem, por exemplo, hepatite C, hepatite B, tudo isso. Autoimune. Doenças autoimunes. O próprio AIDS, baixa carga virótica. Eu diria que cura, mas você tem que fazer com uma certa frequência. Existem trabalhos na literatura mostrando que negativa a AIDS, o ozônio. O pessoal fica meio descrente por falta de conhecimento. Falta de conhecimento, exatamente. Eu me dedico a buscar conhecimento. Se me permite falar o que eu vou falar aqui. Com exceção do vestibular de medicina, que eu tirei 2º lugar, tudo que eu fiz até hoje eu tirei 1º. Quer dizer, eu sou estudioso. E hoje eu estudo medicina mais do que na época para o vestibular, para você ter uma ideia. Hoje eu cheguei aqui de manhã no hotel, eu estudei, o dia inteiro eu estudei medicina, aqui no hotel, estou estudando medicina. Amanhã eu vou para Belém, o dia inteiro eu vou estudar medicina. Eu estou sempre estudando. Então, o que está faltando é buscar essa informação e trazê-la. Porque tem uma frase, que eu não lembro agora o autor, que é muito forte, que diz assim, o futuro já chegou. Só que não é igualmente distribuído. Quer dizer, o conhecimento está aqui, entendeu? O conhecimento está aqui.
Só que às vezes a pessoa não colocou a mão nele. Quando você não sabia nada de ozônio, você não sabia que existia, você não podia usar, porque você não sabia. Na hora que você aprendeu, você fala, bom, agora eu tenho, pô, então agora eu posso usar. Então os conhecimentos vão chegando e você vai aplicando. Isso faz a diferença. Óleo de coco. Pois é, isso é uma coisa que está aí na mídia também, com muita controvérsia. Ainda tem gente falando mal, né? Tem. Inacreditável. Deixa eu te falar como é que é a história. Eu sou um dos maiores especialistas em óleo de coco no Brasil, porque eu já li todos os livros que tem na literatura sobre óleo de coco. Estudei, montei, preparei, etc. e tal. A sua avó, a sua bisavó, vamos começar assim, a sua bisavó, ela cozinhava com banha de porco. E ela tinha mais saúde do que a sua irmã de hoje. Ela cozinhava com banha de porco. Até 1925, não se conhecia infarto do miocárdio. O Dr. Paul W. White descobriu o primeiro infarto em 1925. Em 1930, morreram nos Estados Unidos 3.000 pacientes por causa de infarto. Em 1960, morreram 300.000. Olha só, hein? Em 1930, morreram 3.000. Em 1960, morreram 300.000. Uma doença que não existia apareceu. E você quer saber por que ela apareceu? Porque em 1911 foi colocado no mercado os óleos vegetais. O primeiro que colocou no mercado chamava Crisco, que são os óleos vegetais que, infelizmente, você que nos assiste, cozinha na sua casa. Que é o óleo de girassol, é o óleo de soja, é o óleo de amendoim e o pior deles todos, que é o canola. Tá? Enquanto que a banha de porco e o óleo de coco é de outro lado, é diferente. O próprio azeite de oliva, que é muito bom para a sua salada, não é um óleo feito para cozinhar. Porque o azeite de oliva, ele é o ácido oleico, que é um ômega 9. Quando você esquenta ele, ele faz um trans e vira elaídico. Gordura trans é veneno. Um dos grandes problemas da humanidade hoje é a gordura trans. Para o óleo vegetal não ficar rançoso na gôndola do supermercado, o produtor, o que ele faz? Ele faz uma hidrogenação parcial do óleo. E o óleo, então, vira trans. Ou seja, você compra o veneno no supermercado e você traz esse veneno para casa. E agora você fica doente por causa disso. Tirando o óleo de coco, que isso não pode acontecer porque ele é saturado de cadeia média. Por isso é que o pessoal acha que engorda, que faz mal. O óleo de coco, ele tem capróico, caprílico e cáprico, tá? E láurico. Pra você ter uma ideia, o ácido láurico tem no óleo de coco e no leite materno. Por que a criança, quando mama da mãe, pega menos infecção? Uma das razões é porque o leite é rico em ácido láurico. O ácido láurico, quando ele cai no estômago, ele vira uma estrutura chamada monolaurina, que mata fungo, mata bactéria, mata vírus e mata parasito. Então não deixa a criança adoecer. A mãe tem, o leite materno tem 19% de ácido láurico. O óleo de coco tem 47% de ácido láurico. Todos os lugares onde predomina o óleo de coco, você vai nas ilhas do Pacífico, não tem doença cardíaca, não tem diabetes, não tem obesidade, não tem AIDS. Pra você ter uma ideia. Como é que tem, eu fico impressionado, como é que tem profissional que se presta aí numa rede de televisão... Fala besteira, né? Para falar... Porque, Fala assim, mal, né? Falar mal de óleo de coco seria uma coisa assim. Tudo bem, se eu não conheço, posso até falar mal, mas aí deu uma opção. O que usar? Se fosse, digamos que fosse ruim, vai usar o quê? Vai usar os hidrogenados? Indicam usar óleo de canola. E o pior é o seguinte, tu falou do óleo de coco, então... porque a gente falou já sobre o leite, Na minha casa só cozinha com óleo de coco, tá bom? Na minha também faz tempo. Pra você ter uma ideia. E o leite para criança, por exemplo, aí quando eles ouvem, né, os pacientes falam, mas dá o leite de coco para criança, não é gordo? Mas vai dar leite de, olha, se vai dar leite de vaca, tem os problemas do leite da vaca. Se for leite... esse de soja é pior ainda. O leite de soja. Mas o leite, deixa eu falar da gordura do coco. A gordura do coco ela é diferente das outras gorduras. Os ácidos graxos são de cadeia curta, cadeia média, cadeia longa. O butírico, o capróico, o caprílico, o cáprico, o láurico, o mirístico, o palmítico, o esteárico, o araquídico e o beênico. São todos eles.
tá? O coco, ele tem o caprílico, o cáprico e o láurico, principalmente. O láurico 47%, os outros 8%. Então, eles são ácidos graxos de cadeia média. Eles não podem ser acumulados como gordura no corpo. Eles são termogênicos. Ele aumenta o metabolismo do corpo. Por isso que eles têm uma ação de emagrecer, porque eles são termogênicos. Entendeu? E vou dizer mais. Você que tem problema de vesícula biliar, você que tem problema intestinal, você que tem problema digestivo, dificuldade de digestão, os ácidos graxos do óleo de coco não precisam nem de enzimas pancreáticas, nem de bile para ser absorvido. E os ácidos graxos do óleo de coco trazem consigo vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Além disso, é um bônus. Então, é espetacular. No momento que você começa a cozinhar com esse óleo, você não quer saber mais nada. E além de cozinhar, tomar a cápsulazinha é bom? A cápsula você tem que tomar umas 25 por dia. Então, uma você colher, tem que tomar uma colher de sopa de óleo de coco extra virgem 2, 3 vezes por dia para você realmente ter. Eu vou te dizer um segredo. Se você vai fazer essa experiência, você vai comprar um óleo de coco de alta qualidade e você vai passar aí no seu cabelo quando você for dormir. Quando você levantar de manhã, no dia seguinte, você vai dizer assim, doutor, aí tá certo. Eu nunca usei nada no meu cabelo que tenha rejuvenescido o meu cabelo tanto quanto um óleo de coco. Se você tiver cair, você que está nos assistindo, se o seu cabelo começar a cair, use óleo de coco. A não ser que seja a alopécia androgênica, isso é outra história. Eu estou falando da pessoa que tem essas alopécias idiopáticas. Ela usa o óleo de coco. É impressionante, o óleo de coco ele inibe a 5-alfa-redutase, não deixa o cabelo cair. Tanto é que existem shampoos que tem óleo de coco. Se você passar o óleo de coco na pele, então você faz o seguinte, você pega um óleo de coco de boa qualidade, você passa no rosto, passa no cabelo, lambuza tudo, põe uma toalha no travesseiro para não sujar a fronha, e no outro dia de manhã você olha para a sua pele, para o seu cabelo, você vai ver que não existe cosmético, não existe nada igual. Eu tenho uma paciente que faz isso. É. Eu recomendei para ela tomar o óleo de coco, ela começou a tomar e passar na pele. Faz muito bem, faz muito bem. E tem médico falando mal do óleo de coco para matar. É falta de Mas isso é ignorância, né? Porque o conhecimento está aí, as referências estão aí, os livros estão aí. Tem 5 livros fortes de óleo de coco que você pode comprar pelo Amazon.com, entendeu? Que eu já li de capa a capa todos eles. E estou fazendo um DVD sobre óleo de coco. Há 50 anos atrás, um médico inglês trabalhando na Índia, com pacientes com criptorquia. Criptorquia é o seguinte, o testículo não desce para o escroto, ele fica preso. Então eles usavam uma coisa chamada gonadotrofina coriônica para fazer o testículo descer. E essas pessoas que têm essa enfermidade, essa síndrome, apesar de serem homens, eles têm corpo de mulher, eles têm quadril, eles têm bumbum. E o Dr. Simmons percebeu que aqueles pacientes que tomavam a gonadotrofina coriônica para tratar a criptorquia, não só baixava o testículo, mas eles perdiam aquele formato na cintura e diminuiu o bumbum. Então ele falou assim, interessante, isso emagrece. Então durante 40 anos ele fez um estudo, e a maior autoridade do mundo na época, fez um estudo mostrando como emagrecer com gonadotrofina coriônica, que a gente chama hoje de HCG, que inclusive o Fito já fez o treinamento lá comigo, já sabe. É uma coisa onde você emagrece, mas você perde só a gordura normal, a gordura que não deveria estar com você. A estrutural, que protege os seus órgãos, não sai. E você também não perde massa muscular. E o mais interessante de tudo é que você emagrece e o seu contorno corporal vai mudando. Você já viu gente que emagrece e continua parecendo gordo, porque fica todo flácido? Pois é, isso não acontece. Ao mesmo tempo que você vai emagrecendo a pessoa, a pele acompanha. O contorno corporal vai melhorando. Então, por exemplo, diminui a bumbum, diminui as nádegas, diminui o quadril, afina a cintura. E é impressionante. É um tratamento que é feito de 40 dias. A pessoa vai no consultório médico e recebe uma injeção 5 vezes por semana. E tem uma dieta junto, e 70% das pessoas que emagrecem desse modo não voltam a ganhar peso, que é outra coisa importantíssima, porque a maioria emagrece, você conhece o efeito sanfona, e o Dr. Simmons mostrou que chega a 80% dos pacientes dele nunca mais engordaram, aí pode comer à vontade, ficavam liberados.
É realmente fascinante e sem efeito colateral. Isso aqui é bonito. Ajuda no diabetes, entendeu? Ajuda em quem tem artrite, sara artrite. É o hormônio exclusivo da gravidez. Quando a mulher está grávida, quando ela faz o teste, Ana Paula, para saber se ela está grávida, o que ela está medindo é uma fração desse HCG, que chama beta-HCG, que é a subunidade, para dizer, porque é o hormônio da gravidez. Esse hormônio é o seguinte, caso falte energia para o bebê, esse hormônio vai, destrói o tecido gorduroso, adiposo da mulher e entrega a energia para o bebê. E o Dr. Simmons descobriu, então, observando esses chamados fat boys, os garotos gordos, que são chamados, ele observou que eles mudavam a composição corporal, o contorno corporal. Então ele viu que quando se aplica mesmo no homem, o cérebro interpreta que está precisando queimar gordura. Atua a nível hipotalâmico, porque muita obesidade, ela começa com problema no hipotálamo, no diencéfalo, e ele vai lá e trata esse processo. Então, é revolucionário, isso é realmente revolucionário. Nossa, maravilhoso. Vi que estou na fila. É. Sim, não, nós já temos solicitações. Estou na fila, sou a primeira, só não é? Mas é o que Não, acontece primeira que... tu não é, porque tudo que a gente aprendeu com ele, nós começamos com a Ou gente. seja, o Então, Miguel vai logo fazer depois de primeiro. vocês, eu sou a primeira. É que muita gente procura justamente assim, cai de médico em médico, indo com Isso é um ovo de Colombo no nutricionista. emagrecimento, viu? É impressionante. E não consegue, aí faz a dieta, aí a história é sempre a mesma, né? Eu fiz a dieta X, Cada dieta, todas as dietas funcionam por um curto período. E cada vez vai ficando mais difícil. Quando você vai a primeira vez no spa, você emagrece 12 quilos. Quando você vai a segunda, você emagrece 8. Quando você vai a terceira, você emagrece 3. Quando você vai na quarta, você engorda. Pois é. E todas essas acompanhadas de perda de massa muscular, que é o que ninguém gostaria. E o T3 reverso vai aumentando. Você sabe muito bem. Óleo de canola. A gente vê gente indicando canola. Pois é. Canola é uma sigla que diz Canadian Oil Low Acid. Existe um ácido graxo no canola que se chama ácido erúcico. O ácido erúcico é veneno. Ele causa uma miocardiopatia, o coração dilata e o paciente morre em insuficiência cardíaca congestiva. O que o Canadá fez? Eles mudaram geneticamente a cousa, que é a planta, e fizeram diminuir a concentração desse ácido erúcico. Por isso que chama Canadian Oil Low Acid. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que ele também vem hidrogenado, para ele não estragar na gôndola. Então ele também tem gordura trans. Então você combina a gordura trans dele, mais o ácido erúcico que está lá, é o pior veneno que você pode levar para casa. De todos eles, o canola é o pior. Tá? Essa é a minha classificação. Porque óleo de girassol, a gente sabe que é girassol, né? Não faz bem, mas é girassol. Óleo de soja é soja, né? De canola não canola, existe. Os caras acham que canola é uma planta. Canola não existe. O que existe é uma planta chamada cousa, que é venenosa. Se o gado comer a cousa, morre. Tá? E existem os suplementos alimentares para crianças, né? Que, inclusive, leite em pó, que não tem nada de leite, fórmulas né? infantis que tem canola. Você acredita nisso? Tem médico que indica para a criança tomar colher, a mãe dá a colher de chá para a mulher, para recém-nascidos de canola. Para acreditar. Totalmente errado. Como suplemento. É fácil. Você que está nos assistindo, não tem jeito de mentir. Você entra no Google, pode entrar no Google normal, digita assim, ó, efeitos colaterais do canola. Você vai ficar abismado com o que tem lá publicado. Exatamente com vocês Uma lá dica no de site. como melhorar né? o cérebro. Uma dica, a melhor coisa que tem, que chama-se uma noite de sono bem dormida. Tem nada igual. E a noite tem que ser, acho que eu já falei isso aqui uma vez para você, tem que ser no escuro absoluto. Não pode ter luz nenhuma. O ser humano foi feito para dormir no escuro. Se você deixar uma luzinha acesa no corredor para ir no banheiro, já prejudica. Quem tem que urinar à noite, que deve ter alguma coisa errada, que você não deveria ter que urinar à noite, eu recomendo ter uma lanterna com luz vermelha na cabeceira do criado. E não ligar a luz do banheiro. Vai com a lanterna e volta com a lanterna. Se você acorda à noite, vai ao banheiro, acende a luz, aquela noite você já não tem a recuperação que você deveria. Já estragou a noite. Isso aí vai acumulativo, vai criando problema. E vai criando estresse e você entra numa coisa que o Vitor sabe muito bem, e o Miguel, que chama exaustão adrenal. As suas adrenais param de funcionar bem. E cada vez mais comum, né? Cada vez mais comum. É o cara que não consegue aquilo que eu falei, né, Ana? Eu tinha que acordar de manhã e tomar um Red Bull.
É o cara que vai... Ele tem dificuldade para acordar de manhã e tem dificuldade para dormir à noite. Então, se você está manifestando isso, você tem dificuldade para dormir e tem dificuldade para levantar, procura o Dr. Miguel ou o Dr. Vitor, que sabe como fazer isso, tá bom? Eu mudei até... Nada melhor do que a recomendação do Lair. E o Lair faz isso, tem gente que já ligou, que assistiu o programa, ligou pro Lair lá e ele mandou, não, procura aí o Vitor, procura o Miguel. Mas eu mudei o sono também, porque além disso, são pequenos detalhes, né? São muitos detalhes, né? É aquela exemplo, mania que a gente tem de carregar o celular do lado da cama também, aqui, né? ó, a nossa capinha. A capinha aqui. Coisa à toa, né? Isso aqui protege contra a poluição eletromagnética. Isso aqui é um micro-ondas. Você fica com o micro-ondas meia hora, começa a esquentar a orelha, não começa? Está cozinhando neurônio, está estragando neurônio. Então hoje existe a proteção. Isso aqui é um problema seríssimo. As crianças na Califórnia, nos últimos 10 anos, dobraram a incidência de tumor de cérebro, porque o pai dá para a criança de 7 anos de idade um celular. E o crânio, a calota craniana da criança tem a metade da espessura de um adulto. Essa onda entra e prejudica, começa a dar tumor cerebral. Mas então, que bom que hoje em dia os jovens mais passam mensagem de texto do que falam. Do que falam, é verdade. Isso é melhor. Eu boto no Viva Voz. Eu aprendi com o Lair, eu boto no Viva Voz. Então compra essa capinha tão barata, né? Eu não ganho nada com isso. R$30 você compra isso aí. É só procurar na internet. Isso aqui é feito de um tecido especial, com prata, que não é de fio de prata, que não deixa passar a radiação eletromagnética. E eu fico feliz quando eu recebo paciente. Eu recebi um amigo meu, o Felipe, deve estar nos assistindo também. Ele, preocupação que ele tem com um filho recém-nascido, obrigou a esposa também a comprar uma capinha baratinha. Falou assim: o filho não vai ser exposto à radiação. Olha, e se você tiver que ter um despertador na sua cama, não tenha um despertador ligado na corrente elétrica. Tem um despertador de bateria. Porque se ele estiver ligado, qualquer coisa que você tem na sua cabeceira, ligado na corrente elétrica, você está criando o que se chama dirty electricity, eletricidade suja, que cada vez que oscila o hertz da corrente, cria um campo eletromagnético que está prejudicando você. Então, desligue tudo que tem ligado na parede no seu quarto.